Gente, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Seminário de Relações Internacionais. A gente vai dormindo e se acomodando, a gente já está dando nos lugares, chamar as nossas convidadas aqui para a mesa, para a gente já poder estar dando início. Na hora de falar, indicar e explicar ou pedir diretamente. Bem, já que a gente vai dar início aqui agora à mesa. Primeiro, me apresentar, meu nome é Bernardo, sou aluno da graduação, sou coordenador geral do Centro Acadêmico de Relações Internacionais. E a mesa que a gente vai estar tendo hoje, como debate, se chama Desafios Verdes e Aspectos Energéticos entre Brasil e Reino Unido, incluindo todo esse ciclo de debate que a gente está tendo dos 200 anos de relação entre o Brasil e o Reino Unido. Bem, primeiramente, antes de a gente poder se encaminhar, agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, a todos os presentes aqui, a toda a mesa, as convidadas que vieram, e com certeza a gente vai poder ter uma mesa excelentíssima. Agradecer ao Instituto de Relações Internacionais, aos alunos envolvidos no projeto, tanto que fazem parte da graduação de forma livre, e os alunos do CARES, Centro Acadêmico de Relações Internacionais, que teve gerência na organização, a nossa organizadora também, coordenadora do evento, Aino Barreto. E, enfim, antes de a gente começar a mesa, eu vou fazer uma breve introdução da importância que a gente debater, principalmente hoje, porque hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial, definido em 72 pela ONU, do meio ambiente. Então, essa mesa... E olha que engraçado, que a gente nem sabia que ia cair no dia, mas acabou que coincidiu tudo direitinho. E isso traz uma profundidade a mais para essa mesa, porque 200 anos de relação entre dois países vão muito além do subjetivo, né? Da política, das relações, da diplomacia, e ela vai para o material. E esse material envolve, querendo ou não, muita energia, muito combustível, muito material, muita relação de energia para poder tocar essas relações. Mas, com novos tempos, 200 anos exigem mudanças consequentes. Então, aqui a gente pode transmutar o papel dessa mesa em poder debater essa transição energética, levando em consideração o tema do nosso seminário. Vou fazer a introdução aqui das nossas participantes. Em primeiro lugar, nós temos a Ana Cristina Carvalho, que é engenheira civil pela PUC-Rio, com mestrado também na PUC e doutorado também na PUC. Engenheira civil na área de geotecnia, MBA em gestão ambiental pela FGV. É professora do quadro complementar da PUC-Rio desde 2003. E durante 11 anos atuou como assistente técnica do Ministério Público do Rio de Janeiro, complementando seu perfil com expertise em fiscalização ambiental e mediação de conflitos urbanos, integrando dimensões técnicas, legais e sociais de suas atividades. Ela participa de projetos que integram sustentabilidade, competitividade e inovação, contribuindo para o desenvolvimento político de políticas e práticas públicas empresariais alinhados à transição de uma economia de baixo carbono. Seguindo também na mesa, nós temos a Bárbara Bortolini, especialista em comunicação corporativa, relações internacionais e gestão de crises. Ela tem sólida atuação nos setores de logística, energia, mineração, óleo e gás e infraestrutura. Atualmente, ela é gerente sênior de relações internacionais na Prumo, onde atua desde 2018 em posições estratégicas, liderando ações de relacionamento com stakeholders, inteligência institucional, articulação com órgãos públicos. Foi diretora de Relações Institucionais na ANFA, Associação Nacional de Ferrovias Autorizadas, e tem ampla experiência com a imprensa e reputação corporativa com participação ativa em processos do IPO e OPA e Joint Ventures. É MBA em Economia e Relações Governamentais pela FGV,
bacharel em jornalismo pela Universidade de Ribeirão Preto e com mais de 20 anos de experiência na área. Nós também temos Cláudia Honig, é engenheira química formada pelo UFPR, com especialização em gestão de qualidade na FAI. Engenheira de produção pela PUC Paraná, engenheira de processamento de petróleo pela UERJ e gerenciamento de projetos pela UFRJ. É mestranda em engenharia química pela UFRJ. Iniciou a carreira na formulação de tintas industriais e atuou na indústria automotiva antes de ingressar na Petrobras em 2006. Trabalha em projetos de pesquisa e eficiência energética, gestão da inovação e atualmente lidera o PDI, do hidrogênio de baixo carbono. Tem ampla experiência em gerenciamento de projetos nas áreas de engenharia conceitual, base de detalhamento, além de atuar no planejamento físico e financeiro e análise de riscos, gestão de mudanças e suprimentos. Ela também atuou como pesquisadora em energias renováveis e integração de PDI ao negócio, com foco em inovação aberta e inteligência cooperativa. Concluindo aqui também um line-up da nossa mesa, nós temos a Clara Junger, educadora popular, especialista em desenvolvimento local, operação internacional e antropologia aplicada. Possui mestrado em Local Development pela Universidade Agri Studi de Padova e especialização em antropologia aplicada pela Universidade de Salamanca. Além de formado em Relações Internacionais pela PUC Rio, atua na FASE, Solidariedade e Educação, com foco em planejamento e desenvolvimento social, e colabora como consultora em iniciativas internacionais como a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative e a Pesticide Action and Agroecology Network. Com ampla experiência e apoio em organizações de base na América Latina, Clara também administra programas de financiamento ligados à justiça socioambiental, energias fósseis e agroecologia, integrando articulações regionais por justiça climática e direitos territoriais. Bem, gente, essa mesa vai ser estruturada em 3 perguntas, a gente aqui já está com a ordem delas. E a gente vai começar, a ordem vai ser Clara, Ana Cristina e Bárbara. A primeira pergunta é: quais têm sido os principais marcos e estratégias adotadas pelo Brasil na transição energética e como diferentes setores, público, privado e sociedade civil, têm contribuído para essa agenda no Brasil? Claro, se puder, já vou contigo. Bem, primeiro, bom dia a todos. Dá para ouvir? Dá, né? A todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu fui aluna do IRI também, já tem um bocado de tempo, mas é bem legal estar de volta aqui nesse espaço. Não sei se... vai. Tem essa apresentação? Oi. Pode ir. Deixa eu pegar aqui. Eu peguei uma grande pesquisa para me apresentar. Eu tinha tido uma introdução em uma dela curtinha, mas veio quase o tempo do LinkedIn inteiro. Assim, legal, né? Então, vou pular essa parte, né? Já ser bem apresentada. Aí, o segundo slide, se puder dar uma passada. Tem essas perguntas, né? São perguntas orientadoras, eu vou dialogar com elas, não vou dar uma resposta direta. Porque, no meu entendimento, eu acho que a gente pode fazer aqui um esforço de criatividade também, de pensar um pouco além do que a gente está propondo, com relação a, quando coloca, né, bem, dos setores público, privado e da sociedade civil. Eu acredito, né, que as outras companheiras que estão aqui na mesa e que vão trazer os outros pontos, vão trazer muito do que de fato está acontecendo, né, e de você tentar falar o público e o privado dialogam muito e estão caminhando muito na mesma direção. Então, a tentativa aqui é de trazer uma perspectiva da sociedade civil um pouco mais crítica, que vai dialogar. Talvez surja um pouco alienígena, assim, né? Chegar logo de primeiro, sem vir as outras partes falando já diretamente sobre transição energética. Mas é um slide que eu acho sempre muito interessante trazer, quando se fala disso, para pensar energias e pensar transições além do que o conceito de transição energética já traz consigo. É um conceito que já está sendo muito utilizado, está sendo muito cooptado, e já está mudando muito de significado, começa a virar meio que uma geleia, assim, né? Que pode significar tudo, pode significar nada, pode se adaptar, né, ao discurso de uma empresa que ainda está explorando petróleo, ao discurso de um governo que segue com essa expansão. Mas quando a gente pensa mais amplamente em energias e transições, você consegue ver que não necessariamente o caminho ele tem que ser linear, né? Existem muitas transições que elas são cíclicas, né? A transição ela não precisa ser só nessa direção, né, de para frente, ela pode ser para cima, ela pode ser para os lados, mas é também
um exercício aqui da imaginação, né, de outras energias, além da energia, né, dos combustíveis, da energia elétrica, que diz que a gente tem, automaticamente coloca quando está falando de energia de transição energética. Aí pode passar também. Bem, então, o que é a transição energética que está sendo proposta, assim, né? Seja pelo governo, seja pelas empresas, de uma forma muito reduzida aqui, muito assim, simples. O que está sendo proposto, que essa é minha visa também, se eu passar do tempo. Mas de uma forma muito simples, o que se dialoga bem, estamos sofrendo com as mudanças climáticas, a vida humana na Terra, muito em breve, não vai ser mais possível. Precisamos, né, enfrentar esse problema. Qual é o problema? Né? Enfim, a queima de combustíveis fósseis hoje representa tipo, 86% das emissões, né, de carbono, então tem todo esse entendimento também do aquecimento global ligado a emissões de gases de efeito estufa. Então, qual que é a solução? Vamos trocar combustível fóssil por energia renovável, né? Isso, em teoria, é o que está sendo proposto. Então, iniciativas de descarbonização, né? Propondo situações de baixo carbono, mas, ao mesmo tempo, né? Eu coloquei algumas matérias recentes, né? Desses últimos anos, colocando que bem, né? Que o governo Lula quer mais verba para petróleo e gás, apesar da promessa de transição energética, né? Que a Magda, né? Que é a presidente da Petrobras atualmente, inclusive está falando que mais petróleo, né, a expansão petroleira, vai financiar essa transição energética proposta, né? A ANP agora, no dia 17, né, que é a Agência Nacional de Petróleo também vai ter um novo leilão, que vai ofertar mais de 300 blocos no Brasil. Então, você vê que existe uma contínua expansão do problema, né? Então, se fala sobre transição energética, mas não se fala em barrar essa expansão. Pelo contrário, né, se propõe expandir para financiar essa tradução, enquanto que também já saíram alguns estudos que nos últimos anos só 0,2% da renda, né, que vem de petróleo, então de royalties, participação especial, impostos, que está sendo direcionada para clima e transição energética. Então, assim, até dentro desse discurso, como que é possível, né, vai mudar do dia para a noite, como que isso vai acontecer, né, dentro desse próprio discurso do governo, né, e as empresas, né, estatais, enfim, também não está trabalhando nesse sentido. O que a gente vê, né, é uma narrativa. Então, se fala sobre transição energética, se fala sobre essa necessidade, mas na prática você segue expandindo essa mesma matriz energética. E, por outro lado, você também começa a expandir as renováveis. Então, você começa a falar, né, sobre eólico offshore, as grandes centrais solares, né, hidrogênio verde, um monte de solução. E quando você vai ver na prática, você está expandindo de um lado, você está expandindo do outro lado, você está expandindo em tudo. Onde é que está a transição, né? Você só está conseguindo fazer, né, e tem alguns debates que estão trazendo sobre acumulação energética mais do que transição energética. Né, o conceito que foi criado dentro da sociedade civil, principalmente, né, uma demanda para uma transição energética justa, popular, né, que garanta também a soberania energética dos territórios, ela já foi muito cooptada e está sendo utilizada com muitos significados diferentes. Mas é isso, assim, não sei como é que está o tempo. Dá para falar mais um minutinho? 3 minutinhos, está falando. Não, então, e aí, eu acho que é importante também trazer que quando você traz essa problemática de petróleo, né, quando você traz essa problemática dos combustíveis fósseis, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas, existe, óbvio, né, os gases de efeito estufa, enfim, tem pesquisas nesse sentido, mas também existe uma coisa muito real, assim, né, muito física, né, porque no final das contas acaba ficando dentro das estatísticas, dentro dos estudos, dentro dos gráficos, a relação com as emissões de gases, mas cada poço de petróleo está acontecendo no território, né, seja ele marinho, seja ele terrestre, né, onshore ou offshore, mas ele está acontecendo num local. E além das emissões, esses poços eles vazam, esses poços eles explodem, né? Como recentemente em novembro explodiu um poço no Espírito Santo em terra. Eles contaminam, eles violam direitos, porque muitos deles se sobrepõem a territórios tradicionais, pesqueiros, quilombolas, indígenas, né? E é muito importante lembrar disso, né? Territorializar um pouco quando a gente está falando de mudança climática, porque se a gente fala só sobre emissão, então, por exemplo, uma estratégia de compensação de carbono, ela pode ser utilizada, ela pode ser argumentada. Mas se você vai compensar o carbono que você está queimando ali,
Isso não vai resolver o vazamento de petróleo que chegou e que afetou uma pesada, que acabou com a pesca e que está afetando também a soberania alimentar dos povos. Né? Você não vai resolver o problema dos poços de petróleo que estão em terra e que não estão pagando nem aluguel, nem royalties para as famílias, que já não tem mais a área para agricultura, já não tem mais a área para pecuária, né? Já está com a água contaminada. Concluo. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira pergunta, era só para trazer um pouco desses elementos, né? Trazer um pouco das contradições também, quando se fala de transição energética e de propostas, seja do governo, da iniciativa privada no Brasil, e colocar também um pouco a problemática de reduzir só emissões de carbono e compensações, porque isso abre portas para o capitalismo verde. Mas na última pergunta, volta um pouco, estende e aí retorna um pouco. Obrigada. Perfeito, Clara. Muito obrigado. Agora a gente passa para a Ana Cristina. Não tem problemas. Você quer que eu vá passando os slides? Se você quiser, eu tenho controle aqui. Pode ser. Bom dia, todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Desculpar minha voz sexy aqui, que eu estou fazendo uma gripe, mas acho que dá para chegar nela. Adorei a apresentação dela, acho que ela colocou, acho que é importante esse debate, né, dos pontos propostas, que a gente está justamente nesse momento, é um movimento recente, né, digamos assim. Realmente, é a questão hoje em dia, a gente utiliza 100 milhões de barris por ano para a gente atingir, né, fazendo as contas muito por alto, para a gente atingir, chegar nos 2 graus do Acordo de Paris, a gente teria que consumir 30 milhões de barris por ano. Agora, uma redução absurda. E a gente tem condição de fazer isso. Hoje, com a legislação, com a governança que a gente tem, eu acho que está muito difícil. Então, a gente tem que ter esse discurso, sim, tem que ter essa conversa e a gente tem que entender como que a gente consegue chegar lá. Né? Então, hoje a gente, como ela falou, menos de 1% do dinheiro do petróleo vai realmente para um financiamento de transição energética. É, uma coisa um ponto que eu vejo é que o Brasil, diferente da Noruega, não tem um fundo soberano que pega uma parte desse dinheiro da exploração para pensar numa transição, né? A gente investe né, lógico, tem uma melhoria da qualidade de vida das pessoas diretamente afetadas, que recebem os royalties, mas falta esse investimento no fundo soberano que a gente não montou, né, para garantir justamente essa transição. Então, isso aí seria mais uma observação. Eu trouxe alguns dados um pouco mais pontuais com relação aos desafios deles, né, relacionados com a transição energética. Então, vou falar um pouquinho dos desafios da transição energética. Do Brasil, focando em alguns marcos regulatórios e contribuições de diferentes setores, né? Então, quais seriam as nossas estratégias hoje em dia para a transição energética? Bom, entre 2024 e 2025, o Brasil alcançou uma expansão recorde na geração de energia solar e eólica, né, consolidando sua posição como uma potência em energia renovável. A matriz energética chegou a 50% de renovabilidade, né, com um aumento considerável da contribuição dessas fontes mais limpas, né? Biomassa, elétrica, solar, eólica. O que precisa para avançar, na verdade? Primeiro, uma adoção de medidas que realmente atraiam os investidores, né, que fortaleçam essa segurança energética. Então, o governo tem enfatizado a estratégia de tornar o país um fornecedor de biocombustível, hidrogênio verde para o mundo, né, mas faltam recursos, na verdade, para a implementação desses projetos. Outra coisa, a previsibilidade regulatória é um fator determinante. O cara vai investir se ele tiver segurança que está investindo aquele dinheiro, né, para ampliar as apostas no setor. E outra coisa importante seriam as parcerias internacionais, acordos com a União Europeia, com a China, para a exportação do hidrogênio verde, que são importantes para levar o Brasil a se tornar um líder global. Então, quais seriam esses marcos regulatórios, né?
Então, a transição energética não é uma questão só técnica e econômica, é também, acima de tudo, o processo do aprofundamento político. Então, a forma como a transição energética vai acontecer, quais os setores que vão ser priorizados, como os custos e os benefícios vão ser distribuídos, e quem vai ter acesso a essas novas oportunidades vai depender exatamente das políticas públicas que vão estar guiando, e da governança que vai estar guiando essa política, né? Então, no Brasil, o setor energético tem um papel central na economia e também nas dinâmicas sociais, e a definição de políticas claras, eficazes e equitativas é crucial para a gente garantir que essa transição energética seja bem-sucedida e inclusiva, né? A gente tem que pensar na questão do impacto nas populações mais vulneráveis. Então, um dos principais fatores que vão determinar o sucesso dessa transição é a qualidade justamente dos marcos regulatórios que orientam o setor, né? Então, a gente precisa de regulamentação clara, consistente, transparente, para que garanta que esses investidores tenham essa segurança em investir nessas novas iniciativas de PT. Deixa eu voltar para ali, eu não sei se... Acho que deve ter desconfigurado. Vocês conseguem passar por aí? Sim, a gente desconfigurou esse. Isso. Bom, em 2024, a gente teve a nossa política nacional de transição energética. Política nacional é o primeiro marco, né, uma diretriz do país com relação a esse tema, que é recente, agosto de 2024. E junto com esse, para fazer com que os instrumentos para a execução da política que foram criados foram o PLANT, né, que é o Plano Nacional de Transição Energética, e o FONTE, que é um Fórum Nacional de Transição Energética que permite a participação de todos os atores. Então, em 2025, o Brasil implementou uma medida provisória no setor elétrico para introduzir essa nova tarifa social, e essa reforma vai estar beneficiando mais de 60 milhões de pessoas, ampliando o acesso à energia limpa em regiões remotas, né? Porque através das iniciativas como Luz para Toda, energia na Amazônia. Então, essa iniciativa é um esforço para coordenar e conduzir os instrumentos de planejamento aplicáveis aos sistemas isolados, que é o problema nas áreas mais remotas, e isso daí fez com que, após a implantação, a gente que tinha antes 90% da energia gerada a partir de usinas de diesel, hoje a gente já está atingindo 69% da energia usando diesel, o resto já está sendo transicionado para energia mais limpa, né? Mas a Anatel ela tem desafios, né, para garantir que o setor elétrico seja capaz de lidar com essas mudanças. Primeiro, a intermitência das energias renováveis, né? A gente está gerando energia durante o dia e, de repente, está dando aporte de energia lá na rede, de produção de fornecer, e, de repente, você para de gerar energia, o sol se põe e acaba tendo uma variação muito grande e as redes não estão preparadas para isso. E outra coisa é garantir que, apesar desses novos investimentos, ainda seja garantida uma tarifa de eletricidade que permaneça acessível a todos. Então, quais seriam os nossos compromissos, né? O Brasil é signatário do Acordo de Paris, então tem como compromisso até 2030 reduzir em 43% as emissões e alcançar em 2050 a net zero, né? Isso exige muito investimento em descarbonização, setores críticos como energia, transporte, indústrias, etc., e investimento em tecnologias de baixo carbono. Então, para alcançar essas metas, a gente precisa de políticas públicas claras e eficazes, né? Não tem como. Isso daí poderia incluir, por exemplo, mecanismos de precificação de carbono, como impostos sobre as emissões de carbono, e que possam incentivar as empresas a reduzir a sua pegada de carbono e investir em soluções mais limpas. Mas, claro que qualquer solução, qualquer ação que a gente vai ter uma consequência, né? Então, no momento que a gente cria um mecanismo de precificação de carbono, vai significar que as políticas de transição energética devem ser acompanhadas por medidas que garantam a proteção das populações mais vulneráveis,
a geração de empregos verdes, desenvolvimento de infraestrutura de resiliência ao clima, porque a gente também tem a questão das mudanças climáticas. Então, quais são os incentivos de financiamento que eu identifiquei? O BNDES desempenha um papel crucial. Entre 2004 e 2022, ele já investiu 35 milhões em parceria em projetos de energia solar e eólica. Parcerias internacionais, incentivos fiscais têm impulsionado bastante também a geração distribuída e a mobilidade elétrica no Brasil. Então, a gente tem o Programa de Incentivo a Fontes de de energia elétrica alternativa, que é o PROENC, que foi em 2002, que buscou já diversificar nossa matriz energética. Em 2012, uma resolução, uma normativa da Anatel também, facilitando, criando regras para a microgeração, né, para que os consumidores pudessem gerar a própria energia. Quais são os desafios? Burocracia para aprovação de projetos de grande escala, falta de infraestrutura de transmissão, né, da infraestrutura de transmissão em regiões mais remotas, dependência de subsídios ainda para manter a competitividade dessas fontes renováveis e necessidade de crescente de políticas que incentivem o desenvolvimento dessas tecnologias de armazenamento de energia e de redes inteligentes, né, para lidar com essa intermitência das energias solar e eólica. Então, o setor elétrico acabou. O setor elétrico está passando por um processo de nacionalização que envolve a incorporação dessas energias inovadoras, com o armazenamento dessas energias solares e eólicas e redes inteligentes. A oferta de energia do setor está se tornando mais dinâmica e mais diversificada, como até a Clara falou, né? Incorporando essas novas energias. Isso daí vai demandar novos mecanismos de planejamento e operação, que inclui a definição de indicadores de flexibilidade para lidar com essas intermitências das fontes renováveis e a variação climática. Com relação à demanda, tem um relatório do World Energy Outlook de 2024, da Agência Internacional de Energia, que fala que a demanda esperada em 2035 é equivalente à energia elétrica, às necessidades de energia elétrica no Japão, né? Isso aí porque a gente agora vai ter muito mais gasto com ar-condicionado por conta dessas ondas de calor, por data centers que consomem bastante energia, a eletrificação de edificações e carros. Então, a gente tem várias outras tecnologias que estão demandando um aumento de consumo de energia também, né? E essa demanda de novos mecanismos de planejamento e operação, incluindo a definição desses indicadores de flexibilidade para lidar com essas intermitências, isso ainda está demandando, né, novos mecanismos de planejamento para poder lidar com essas novidades aí do que a gente vai ter que encarar. Então, apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta alguns desafios estruturais, né, como a dependência da elétrica, a vulnerabilidade a secas, né, que são vulneráveis à seca, necessidade de diversificação do setor da matriz energética, a necessidade de atrair investimentos, fortalecimento da segurança energética e a previsibilidade regulatória e articulação entre governo, setor privado e sociedade civil e academia, né, que vão ser fundamentais para a gente consolidar o país como uma referência mundial em energia renovável, tá? Garantir realmente uma transição energética justa, inclusiva e resiliente. Então, é isso. Obrigada. Obrigado pela fala, né, Cristina? Agora a gente passa para a Bárbara. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer participar com vocês. E acho que... Obrigada. Não intencionalmente, mas foi ótima essa ordem, porque o que eu vou falar traz muito do que tanto a Clara quanto a Ana Cristina já trouxeram. Eu acho que vai complementar a visão, né? Então, queria começar dizendo que, assim como a Ana Cristina já trouxe esse ponto, o Brasil ele tem uma fonte, uma matriz renovável, que é uma matriz grande renovável, mais de 80% hoje a nossa matriz é renovável, e nos últimos anos tem crescido com novas, adicionando, né, novas fontes de energia, principalmente solar e eólica ali que tem crescido. Ao mesmo tempo, o governo tem trabalhado na criação de marcos que são essenciais para que isso continue crescendo, para que a gente consiga atraindo novos investimentos e novos projetos, né? Então, nós tivemos no ano passado, por exemplo, a aprovação do marco do hidrogênio de baixo carbono,
tivemos a aprovação do marco de eólico offshore, tivemos a aprovação do mercado de carbono, que ainda falta regulamentar, enfim, mas a gente tem... São importantes marcos e que isso acontece, que trouxeram, né? E nesse contexto, o setor privado ele tem um papel importantíssimo conseguir atrair esse desenvolvimento. Então, sem essa atuação, parceria, de fato, entre poder público, academia e setor privado, nós não vamos ver a transição acontecendo de fato. Isso precisa acontecer. Você precisa de políticas públicas, precisa de segurança jurídica para atrair novos investimentos, você precisa de tecnologia, de inovação que vem da academia, e você precisa de investimento que vai vir do setor privado. Então, sem isso, é impossível que a gente chegue na energia, na transição de fato, né? Então, eu queria falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do Porto do Açu, especificamente os projetos que a gente vai desenvolver, mas eu queria trazer uma visão também um pouquinho mais ampla dos principais desafios que a gente tem hoje para conseguir atrair de fato, né, enquanto Brasil, para atrair de fato esses novos investimentos, tá? Eu não vou nem passar essa apresentação toda, porque ela está um pouquinho longa e a ideia não é essa, mas eu quero ir direto para cá. Peraí. Foi. Foi. Peraí. Então, não sei se todo mundo conhece o Porto do Açu. O Porto do Açu está localizado em São João da Barra, no norte do estado do Rio, né? Ele é um porto que ele tem 10 anos de operação. Eu vou aprender, peraí. Por favor. Melhor, senão vou ficar sofrendo. Valeu. Bom, são 10 anos de operação. No ano passado, nós movimentamos 80 milhões de toneladas, recebemos mais de 7.500 navios. É uma área de 130 quilômetros quadrados, sendo desses 130 quilômetros quadrados, 40 quilômetros quadrados de uma reserva natural, que é a maior reserva privada de restina do Brasil. São 40 quilômetros quadrados de uma reserva de restina. E hoje o Açu ele é responsável pela exportação de 40% do petróleo brasileiro. O petróleo é produzido no Brasil, 40% sai daqui. E nós temos hoje 2 termoelétricas em operação, movidas à GNL, né? A segunda começou a operar agora, na semana passada, comercialmente, que juntas geram 3 gigawatts de energia. O que significa isso? Significa abastecer 14 milhões de residências, que é basicamente o consumo residencial dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Só para a gente ter uma ideia do tamanho, da magnitude disso, tá? Por favor. Aqui só um esquemático do que é o Porto do Açu hoje, as empresas que estão instaladas ali. Essa apresentação pode ficar depois com vocês, enfim. Pode passar, por favor. Aí eu queria chegar aqui. A gente entende o Porto do Açu, ele nasceu como um porto de fato, então, fazendo todo o desenvolvimento ali, olhando principalmente para a indústria do petróleo, tá? Ele nasceu com esse viés, até porque nós estamos localizados na frente da Bacia de Campos, então faz sentido, e faria sentido há 10 anos atrás, olhar sobre. Com o desenvolvimento da transição energética, com as novas discussões, nós entendemos que os portos ele tem um outro papel. E o Açu ele pode ter um outro papel, que é um papel, uma plataforma para as indústrias de baixo carbono. Então, não somente para produzir hidrogênio, produzir amônia, produzir SAF, produzir, enfim, as novas energias de fato, mas também para descarbonizar a indústria brasileira. Então, nós vamos falar um pouco assim, sobre a importância não só da exportação do hidrogênio, da produção do hidrogênio do Brasil para exportar, mas a preocupação de que esse hidrogênio não vire uma commodity, a preocupação de que ele seja utilizado no próprio Brasil para descarbonizar a nossa cadeia siderúrgica, para descarbonizar a nossa agricultura, para descarbonizar fontes, né, e setores que nós temos em operação aqui. Então, acho que isso é um ponto bem importante. Obrigada. E quais são os entraves, os principais pontos disso? Regulação. Isso é o principal ponto. Nós tivemos, como eu falei no ano passado, a aprovação tanto do marco legal de hidrogênio de baixo carbono, quanto de eólico offshore, mas nenhum dos dois foi implementado ainda. Então, sem garantia, sem previsibilidade jurídica, os investimentos eles vão para mercados que já estão regulados. E não é uma discussão de em que estado esse investimento vai acontecer. A discussão é se o investimento vai ficar no Brasil ou se ele vai México, se ele vai para o Reino Unido, se ele vai para os Estados Unidos. A gente pede esse investimento e ele vai para um outro lugar. Então, a gente pede a capacidade
não só de gerar emprego e atrair, mas a gente perde a capacidade de produzir tecnologia, a gente perde a capacidade de produzir inovação. Porque quando a gente está falando em atrair um investimento numa planta de SAF, atrair um investimento de uma planta de hidrogênio, uma planta de metanol, de amônia, a gente está falando que a gente precisa desenvolver tecnologia. A gente vai internalizar isso aqui. A gente gera uma nova cadeia que nós não temos hoje. Então, quando se perde uma indústria dessa, se perde toda uma cadeia e conhecimento. Então, isso acho que é um ponto que é bem interessante e importante, tá? Quando a gente olha para o Porto do Sul especificamente, né, como eu comentei, a gente olha o açúcar como uma plataforma para a indústria de baixo carbono. Então, nós estamos olhando ali, tanto olhando para novas energias, o que a gente pretende, né, disponibilizar ou ter disponível ali no Porto. Biomassa, biogás, geração solar, eólica offshore e a conexão com o grid nacional, que, como eu falei, a gente tem uma matriz limpa, ou seja, você pode ter uma indústria instalada no porto, que vai comprar energia limpa certificada do grid nacional e fazer a produção dela ali especificamente. Entendeu? Então, você tem essa outra possibilidade. E para que isso? Para que ter essa geração de energia ali? Para a gente conseguir ter um hub de hidrogênio. E que nós entendemos que esse hub de hidrogênio, ele é essencial e muito importante seguir com os outros produtos. Então, a partir do hidrogênio, a gente consegue fazer a industrialização, tanto fertilizantes, combustíveis alternativos, conseguimos descarbonizar o setor marítimo, que hoje é um dos principais, um setor fluente de difícil descarbonização, assim como o siderúrgico, a descarbonização do próprio porto, desenvolver terminal de líquido. Você pode passar mais um, por favor? E nesse contexto, nós temos já desenvolvido parcerias. Passa mais um, por favor. Pode passar mais um? Nós temos desenvolvido já parcerias com uma série de empresas que estão se instalando no Porto do Sul. Então, nós temos parceria, por exemplo, com a Sentem, que é uma empresa especializada na produção de combustíveis renováveis, que já assinou um contrato com a gente para se instalar no Sul. Nós temos uma parceria com a RIF Global, na produção de fios, de combustível, bem, com a Fuela, com a Lâmina, e nós estamos discutindo agora uma planta de SAF para se instalar também no Porto do Sul. E o que tem de concreto já hoje, né? Assim, nós temos um hub licenciado de 1 milhão de metros quadrados, que logo depois do licenciamento, 6 meses depois do licenciamento, ele já foi totalmente ocupado no sentido de ter contrato, de ter interessados em se instalar nele, tá? Então, quando nós fizemos esse hub, nós entendemos, naquele momento, né, nós achávamos que ia demorar um pouco mais de tempo para que ele fosse ocupado. Isso aconteceu muito rápido. Então, nós já iniciamos o processo de licenciamento de uma expansão desse hub, numa área de 2 quilômetros, 2 milhões e meio de metros quadrados, para a produção de combustível de baixo carbono também. Aí, olhando para a produção de SAF, de HVO, de nafta, metanol, amônia, enfim. E ele está em processo de licenciamento, a gente espera essa licença para o início do ano que vem, tá? Isso traz um pouco, assim, da nossa estratégia, olhando para o Porto do Sul, né? O que a gente entende, o que a gente acredita que possa acontecer e como nós nos posicionamos como um hub portuário, né, para a transição energética, mas também traz os desafios que o país ainda tem, que nós ainda temos para que isso de fato aconteça, como eu comentei com vocês da regulação, né? Então, assim, em resumo, essas iniciativas que eu trouxe para vocês do Porto do Sul, elas demonstram que o setor privado brasileiro ele pode alavancar, sim, investimentos sustentáveis, pode criar sinergias com políticas públicas e pode ampliar o impacto positivo sobre o entorno. Tá? Obrigada. Bem, terminamos então a rodada de resposta da primeira pergunta. Vamos passar para a segunda. Nesse aspecto, quais mecanismos de participação social vêm sendo pensados ou poderiam ser ampliados para envolver comunidades e movimentos sociais na definição dos rumos da política energética brasileira? Primeiro vai responder a Ana Cristina, depois a gente passa para a Clara. Aqui do lado então, falando um pouquinho
quais seriam os mecanismos de participação social, né, que a gente está pensando, como que a gente poderia envolver a comunidade, a sociedade como um todo nessas políticas energéticas brasileiras. Então, quais seriam alguns dos mecanismos de participação social? Primeiro, eu já tinha comentado antes, né, um dos instrumentos para a execução da política nacional é o FONTE, o Fórum Nacional de Transição Energética, que é um espaço consultivo deliberativo, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia, e aqui a gente tem representantes de vários setores, do governo, setor produtivo, sociedade civil, incluindo movimentos sociais e sindicatos, que se reúnem para discutir essas questões relativas à transição energética. A Política Nacional é de agosto do ano passado, então é uma coisa muito recente. Geralmente você leva um tempo para, a partir da política, desenvolver os instrumentos para a execução da política, as legislações, as regulamentações. Então, isso é uma coisa que é fato, é esperado que a gente tenha essa fraqueza, essa falta de uma legislação específica, né, no desenvolvimento. Os movimentos sociais têm representação no fórum, então isso aí permite que as pautas sobre justiça energética e proteção dos territórios tradicionais também sejam discutidas diretamente com o governo, e o Fonte organiza reuniões quadrimestrais e eventos de consulta pública, resultados e recomendações que influenciam as políticas públicas. Existem conferências nacionais de energia, são propostas em uma escala regionalizada. Essas conferências têm a função de atuar como espaço deliberativo, nos quais a população pode expressar as suas visões sobre a matriz energética, os custos e as consequências socioambientais do investimento naquelas matrizes energéticas em questão, audiências públicas e licenciamento. Então, a audiência pública é um local em que você tem voz, em que você vai lá para se colocar com relação a um determinado empreendimento. Então, as conferências... Então, as audiências públicas elas desempenham um papel crucial nesses processos de licenciamento ambiental, relacionado a grandes projetos energéticos no Brasil, e é uma plataforma para que as comunidades locais, governos e empreendedores discutam esses impactos. Né? Então, o processo do licenciamento obriga que existam essas audiências públicas, né? Você vai, o empreendimento desse vai pedir uma licença de operação, ele vai ter que discutir com o órgão ambiental o empreendimento, e vão elaborar o estudo de impacto ambiental, que vai abordar todos os aspectos físico, biológico e sociais daquela região que vai receber o empreendimento, e, em seguida, vai ter marcado uma audiência pública para que todos os atores, todas as pessoas diretamente afetadas, diretas e indiretamente afetadas por aquele empreendimento, possam se colocar e possam conhecer mais sobre esse empreendimento. Então, é aquele princípio do need to know, né, da transparência do empreendimento com relação às pessoas envolvidas. Quais seriam, então, os instrumentos e ferramentas para isso? Uma ferramenta é o uso de plataformas digitais, que representam uma inovação na ampliação da participação social envolvendo os processos decisórios, né, sobre a política energética, e essas ferramentas permitem que as pessoas expressem suas opiniões e contribuam com propostas de maneira que seja mais acessível e mais abrangente, né? Então, além das consultas públicas online, existem oficinas deliberativas e grupos de estudos que são organizados para aprofundar esse debate técnico e social, ajudando a garantir uma ampla gama de vozes ouvidas nesse processo de transição energética. Inclusão de movimentos sociais. Então, a inclusão de movimentos sociais e organizações sindicais é fundamental para garantir que a transição energética seja justa e equitativa. Grupos como a Plataforma Operária e Camponesa de Águas e Energia, eles buscam debater questões de justiça social, soberania e inclusão na política energética. A proposta é assegurar que os direitos das comunidades impactadas sejam respeitados, né, promovendo uma democratização efetiva do setor. Então, qual a estratégia para a ampliação dessa participação, né? Estrategicamente, a gente pode promover uma maior interlocução entre comunidades de empreendedores, reforçando o diálogo e a transparência. Além disso, a disseminação de informações sobre as consequências dos projetos energéticos e fortalecimento das redes comunitárias são essenciais para engajar a sociedade.
E a criação de fóruns e conferências específicas pode consolidar uma plataforma para discussão e deliberação coletiva, né, permitindo uma construção de políticas mais inclusivas e representativas. Então, esses mecanismos e propostas indicam um movimento crescente no Brasil para democratizar essa transição energética. Então, a gente está envolvendo a sociedade civil de uma forma mais ampla e estruturada, focando sempre na justiça social, sustentabilidade e respeito aos territórios tradicionais. Então, foi um resumo rápido do que a gente tem dos movimentos que estão acontecendo por aí. Obrigada, meu irmão. Muito obrigado. Agora a gente passa falas para a Clara. Obrigada. Eu até tenho um slide, mas também não tenho tanta fixação na linearidade, então eu vou um pouco assim, por cima, assim, abordando um pouco da questão também. Bem, eu acho que tem uma questão de fundo que é muito importante quando a gente debate participação social, que tem relação com uma disputa de narrativas e de interesses mesmo, né? Então, assim, antes de falar de mecanismos, né, de ferramentas para participação social, precisa ter uma vontade política de fato, escutar e dialogar com a sociedade, né, e, de fato, fazer concessões, né, atender, né, as demandas que a população está colocando. E o que a gente tem visto, né, nos últimos anos aqui no Brasil, que seja o governo de extrema-direita, né, como a gente passou, que esse governo de centro-esquerda, a política energética, vamos dizer assim, ela segue muito parecida, segue a expansão do petróleo e as dinâmicas de audiências públicas, né, desses mecanismos que foram criados para a participação social, eles também seguem os mesmos, assim, né? Inclusive agora recentemente a ação da da devastação, que ainda vai flexibilizar mais o processo de licenciamento ambiental, que já é muito questionado nos territórios. Tá aí. Pode passar. Você pode passar. Deixa ele naquele de participação social, que depois eu vou voltar aí. Bem, então, assim, além, né, daquela biografia aqui que o Bernardo falou no início, eu também sou ativista numa campanha que chama Campanha Antipetroleira Só Mais, que, bem, tem a participação de diferentes territórios no Brasil que são impactados, né, que sofrem com os danos da indústria petroleira e toda a sua cadeia de infraestrutura, porque isso não é só o poço de petróleo, né, mas tem toda uma indústria que vem na sequência. Né, tem os portos, tem os terminais de transbordo, né, tem os terminais de abastecimento, tem toda a indústria petroquímica que se estabelece, né, as refinarias, aqui no Rio a gente tem a República de Caxias, tem toda uma estrutura que vem junto com a indústria petroleira que também impacta. Então, o licenciamento, por exemplo, né, que é uma expansão de um poço de petróleo. Isso aí, eu botei algumas matérias agora com relação à expansão na Foz do Amazonas, né, esse processo que está sendo muito atropelado no licenciamento do bloco 59, né, que fica na altura do Iapoc, que inclusive voltei de lá na sexta-feira passada. E o que a gente vê, né, e o que a gente tem visto na campanha, acompanhando audiências públicas, é que o modelo que é feito de audiência pública no Brasil, ele não é realmente feito para dar voz às pessoas. Né? Geralmente, vai acontece são umas 2, 3 horas de exposição das empresas do governo, no caso ali, né, o órgão regulamentador, que é o IBAMA, e depois tem um momento que você pode, por escrito, mandar a sua pergunta. Então, assim, bom, primeiro que por escrito eles também selecionam quais as perguntas eles vão responder na hora e qual não, né? Porque, raramente as perguntas que a gente faz enquanto campanha são respondidas, se não tem uma sinalização de que depois o IBAMA vai entrar em contato com ele para responder. Tem um espaço para que essa publicação colocadas. E também, enfim, né, existem mecanismos de compensação dessas empresas que estão previstas no licenciamento ambiental, como os programas de educação ambiental, que um pouco condicionam também quem vai estar atendendo essas audiências públicas, né, os chamados de uma hora. Né, eu também não trouxe assim, tanta coisa, não vou ter que falar um montão de tempo só sobre isso, assim, né, mas tem uma série de falas nesse sentido vindo diretamente dos territórios. Então, assim, que outros mecanismos que estão aí, né? Enfim, tem, né, como a Ana Cristina tinha colocado, né, dessa nova regulamentação de transição energética, que tem um fórum sendo criado,
Mas, assim como eles falaram, também tem os conselhos de bacia hidrográfica, os comitês de bacia hidrográfica, né? Teve agora o processo também da Conferência de Meio Ambiente. Mas o que se vê, geralmente, né? E eu entendo que o FONT também tem uma divisão parecida com a dos comitês de bacia hidrográfica. Você tem o mesmo número de representantes do governo, de representantes das empresas e da sociedade civil. Governo e empresa votam junto. Os dois estão interessados, né, no suposto desenvolvimento, na expansão, em todo esse modelo. A sociedade civil fica só com o terço dos votos. Não passa nada, assim, né? Quer dizer, passa só o que o governo e que as empresas querem, que geralmente com chave ele já está feito. Aí, no processo da Conferência de Meio Ambiente, né, ela aconteceu, não sei se vocês acompanharam, mas ela foi acontecendo em cada estado e depois teve uma em Brasília, né? Um momento de ouvir, né, a sociedade civil, enfim, ouvir as demandas, ouvir os problemas. E aí, eu recentemente voltei aqui agora da Amapá, né, então estou com isso aqui bem fresquinho na cabeça, que eu achei que foi, que, assim, que ilustra muito bem como esses processos eles acontecem, né? Então, qual é o relato que aconteceu lá no Amapá? Principalmente por conta dessa pressão, com o licenciamento do Bloco 59, o que aconteceu foi que eles anunciaram a data da Conferência de Meio Ambiente no dia da Conferência de Meio Ambiente, muito próximo ao horário que ela ia começar, e sem divulgar o local. Então, as pessoas viram o anúncio e começaram a se falar, ué, mas onde é que está sendo? Vai ser agora? Caramba, não vou conseguir, como é que eu faço? E bem, e claro, né, e ali tinha uma representação grande da ala que é pró-petróleo, né, pró-expansão dessa fronteira lá. E o que aconteceu foi que essa também era a última conferência de meio ambiente que ia acontecer antes de ir para Brasília. Ali se votou, né, se teve um acordo, né, de que todo mundo estava a favor da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Quando se chega em Brasília, causa um grande choque das outras, né, das pessoas que estavam ali nas outras conferências. Mas isso também demonstra um pouco do atropelamento dos processos. Então, se não tem vontade política de fato, né, fazer algumas concessões sobre os objetivos estratégicos, as políticas energéticas, não vai ter muito como avançar. Eu botei aqui algumas matérias com relação a esse bloco, porque, enfim, ele já estava passando por um processo de licenciamento há muitos anos. Ele começa com uma tentativa da Total e da BP, né, que é uma empresa francesa e outra inglesa, não passa, a licença continua sendo sempre negada. Aí a Petrobras pega e fala, a gente, né, vamos passar na frente, vamos resolver isso daí. Mas também até agora essa licença não saiu, o IBAMA segue pedindo mais né, adições ali no plano do estudo de impacto ambiental, porque inclusive o estudo de impacto ambiental nem leva em consideração o território indígena demarcado lá na região, que é o território do Açá, que tem 4 etnias indígenas e que até hoje a gente tiveram nem audiência pública sendo feita. Esse processo que recomeçou de licenciamento com a Petrobras, ele recomeça em 2021, e essas notícias que estão aí, elas são todas desse ano, né? Ou seja, eles continuam sem consulta. Já houve uma reunião informativa onde a Petrobras se comprometeu em fazer a consulta. Eles receberam um plano de consulta nesse território, eles têm protocolo de consulta escrito, né? Pronto. E aí, até hoje, isso não aconteceu. O MPF do Amapá acabou de fazer também uma recomendação ao IBAMA de que precisa fazer a consulta antes de avançar com isso tudo. Não aconteceu. Nesse ano, você teve uma pressão também muito grande do Lula e do Alcolumbre para passar essa licença, né, com todos os seus atropelos. Os técnicos do IBAMA vêm se manifestando também contra, por conta, né, de toda a sensibilidade socioambiental da região. E aí o Lula também está dizendo que não vai renunciar à exploração de petróleo, né, em favor do desenvolvimento. Então, assim, vem participação social, uma pergunta, fonte de transição. E aí o slide que vem na sequência, né, ele mostra alguns dos movimentos que, no final das contas, acaba sendo como que a sociedade civil consegue dialogar e consegue tentar colocar isso para fora, né? Tem aí, né, algumas manifestações, coloquei também algumas redes, né? É óbvio que o movimento social ele não só localizado, né? As redes ampliam muito a nossa voz, nossos demandas. Existem parceiros, né? Existem oportunidades de incidência, né? Eu acho que também não acho que tem que esvaziar os espaços, né, de participação social necessariamente, mas existe um cansaço muito grande com a ausência de escuta, a ausência de vontade política de fato dialogar com a população. Então, era isso, assim, né, mais do que trazer muito desses mecanismos e dessas ferramentas, trazer um pouco do que a gente tem vivenciado, do que a gente tem visto, e dos questionamentos a esse modelo e a essa vontade, de fato, atender as demandas.
Muito clara, muito obrigado. Dessa forma, a gente se encaminha para a nossa última pergunta formal. Depois desse bloco, a gente vai abrir para as perguntas do público. Mas a última pergunta vão responder a Cláudia, a Clara novamente e vamos finalizar na Bárbara. Bem, considerando os avanços tecnológicos e os compromissos climáticos globais, que oportunidades de cooperação energética parecem mais promissoras no curto e médio prazo? Especialmente em áreas como hidrogênio de baixo carbono, eólica, offshore e bioenergia. Podem citar exemplos? Vamos começar pela Cláudia, então. Tá ligado aqui? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Não sei se é bom dia ou boa tarde. Eu não almocei ainda, então poderia dizer que é bom dia, né, gente? Bom, eu trabalho então, no Centro de Pesquisa da Petrobras, sempre. Eu sou engenheira química por formação. Eu fico muito satisfeita de saber que um tema como transição energética está sendo discutido no Instituto de Relações Internacionais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que a gente vê hoje no mundo é uma confusão muito grande em relação ao conceito de transição energética, porque as realidades dos países são muito diferentes, né? E isso faz com que a gente precise de abordagens diferentes a depender das regiões, mas também é um momento em que nunca se precisou tanto de colaboração. Então, para quem está estudando nessa área, vai ter um desafio grande aí nos próximos anos de exercer esse papel de conciliação, para que a gente consiga ser bem-sucedido nisso. Eu vou passar minha apresentação aqui, mas antes eu queria fazer algumas reflexões. Infelizmente, alguns números eu não trouxe, mas eu acho que é legal a gente conversar a respeito. Você pode passar? Eu que passo, vocês que passam. Pode passar para o terceiro slide já direto, por favor. Bom, primeiro dado que eu acho que é importante a gente ter em mente, não sei se todos sabem disso, o principal tensor em emissões de CO2 no Brasil chama-se mudança de uso da terra. A gente tem esse como principal elemento, que não está aqui esse gráfico. De longe é o que mais emite CO2 no nosso território, e depois, muito, mas muito depois, a gente entra em o setor de transporte. A gente tem uma matriz de transporte muito baseada no diesel, setor rodoviário, e se a gente não tivesse hoje caminhões mudando no nosso país, certamente a gente não teria o alimento e os gêneros de primeira necessidade na nossa mesa, né? Uma outra informação importante é que no Brasil, a gente teve em 2023, no final de 2023, um recorde de 92% da nossa matriz energética gerando energia a partir de fontes renováveis. A base energética do Brasil, ela é as hidrelétricas. Então, as nossas hidrelétricas hoje são as maiores responsáveis pelo que a gente produz de energia elétrica. Termoelétrica da base de petróleo e gás responde por muito menos do que 10% da nossa matriz energética. O grande gerador de energia no país é hidrelétrica, eólica e solar. A eólica com penetração cada vez maior. Como a Cristina comentou, isso traz alguns problemas práticos, né? A gente tem a questão de intermitência, não só do dia e da noite, mas também do vento, né? São recursos que a gente não domina. E a gente colocar mecanismos de controle dessa energia intermitente acarreta mais custo para o consumidor final, é mais ativa, mais equipamento que precisa ser colocado, que de alguma maneira vai ter o custo sendo pago por toda a sociedade. Seja na forma de um subsídio do governo, que sai dos nossos impostos, seja na forma de tarifa, né, que vai ser paga pelo consumidor final. Então, não é uma questão fácil, e isso tudo justifica muito P&D na área, né? E aí, por isso que eu estou falando aqui, vou falar um pouquinho da pesquisa de desenvolvimento e inovação. Não vou abordar nenhuma questão relacionada ao posicionamento corporativo de outros temas. Aqui eu estou para falar sobre a pesquisa de desenvolvimento e inovação em hidrogênio de baixa emissão de carbono, nossa visão sobre isso, tá? Bem, uma coisa importante que a gente vê o cenário, né, que leva a Petrobras a estudar o hidrogênio de baixa emissão de carbono como um potencial energético e de futuro para os negócios da nossa empresa. Existem projeções, isso aqui não é só da Petrobras, se a gente pegar qualquer relatório, a Agência Internacional de Energia, Bloomberg e outras consultorias do tema, a gente tem uma previsão de redução cada vez maior de correntes fósseis no setor de transporte leve. Aqui a gente está falando basicamente de carros, motos, em que a gente vê aí uma penetração muito grande da eletrificação. Todos devem ter observado que cada vez mais a gente vê veículos elétricos rodando no Brasil, né? Não se acreditava que teria uma penetração tão grande do veículo elétrico no Brasil, principalmente por conta do valor desses carros, né? Eles são
veículos de valor mais alto do que o veículo tradicional. Mas com a redução de preço que aconteceu mais recentemente, eles têm entrado cada vez mais. E no mundo todo, as estatísticas são bem relevantes. Assim, a quantidade de veículos novos que entram em frota, que são elétricos, é assim, coisa de quase muito maior do que hoje veículos novos a combustão, se a gente pegar cenário mundial. Veículos novos, não veículos usados. Uma outra coisa importante no Brasil é que a gente tem uma contribuição muito grande do etanol na matriz energética de veículos leves. A gente tem a mistura de etanol na gasolina colocada por mandato do governo, então há uma lei, né, um mandato que é volumétrico, que diz lá 28%, 25%, 30% da gasolina. Esse mandato ele tem, o governo ele pode mexer nesse mandato conforme a situação do país, conforme os estudos que são feitos em nível de governo. E a gente tem, então, esse mandato que obriga aí a inserção de parte do etanol na gasolina, que já faz com que a gente tenha uma participação de combustível renovável nos veículos leves. E as projeções são que, devido à inserção de veículos elétricos e maior participação dos renováveis nos veículos leves, a participação dos fósseis cai cada vez mais, tanto no Brasil quanto no mundo. Pode passar por aqui. A gente também tem projeções aí, esse pico do consumo de petróleo no mundo já mudou de alguns anos, já foi 2028, já foi para 2030, ele está oscilando, né? Mas todas as projeções indicam uma queda no consumo de petróleo no mundo. É importante também a gente falar um pouquinho sobre que transição energética a gente já passou por algumas no mundo, né? A gente começou, a humanidade ela basicamente se abastecia de energia de lenha, muito claro, tempo atrás, Idade Média, depois foi descoberto o carvão. O carvão foi um energético muito importante por muito tempo no mundo. E, finalmente, se descobriu o petróleo, que é um petróleo e gás, né? Que pelas facilidades de transporte, de armazenamento, e de a gente conseguir fazer ele chegar de um lugar para o outro muito mais fácil do que o sólido, por exemplo, do carvão, ele ampliou muito o consumo desse energético. Então, foi uma transição energética que veio, todas elas vieram até o momento por uma questão de que a gente encontrou um energético melhor do que o outro que era utilizado anteriormente. Pela primeira vez, há uma transição que precisa ser feita por um outro motivo. A gente não encontrou um energético melhor do que o petróleo. Nós temos uma necessidade de reduzir as emissões de CO2 do planeta. Então, é uma motivação diferente. E até hoje, a humanidade não conhece uma tecnologia que seja capaz de substituir integralmente o petróleo, uma única tecnologia. Assim, pelo conhecimento atual de tecnologia, uma composição de tecnologias que pode ser usada para substituir parte desse consumo. Não em todas as aplicações, mas em algumas delas. Pode passar por favor, mais por favor. Aí eu queria voltar um pouquinho no slide ali anterior, por favor, do transporte leve e transporte pesado, porque esqueci de falar. Já no transporte pesado, a gente vê um cenário diferente do setor de transporte leve. O transporte pesado é um pouco mais desafiador. Essas informações são todas públicas, tá? Elas estão nos planos de negócio divulgados recentemente. Tem até a fonte ali. Esse transporte pesado é um cenário diferente. Nós temos... não é fácil eletrificar, por exemplo, um navio. A demanda da bateria que teria que abastecer esse navio seria maior do que o próprio navio, talvez. Todo o espaço de carga do navio seria por essa bateria. É uma demanda energética muito grande e a gente não tem, falando de uma linguagem fácil de ser compreendida, uma tomada no meio do oceano para abastecer essa bateria. Então, há uma dificuldade prática em se eletrificar o setor de veículo pesado. Caminhão não é muito diferente. Também é complicado fazer isso ali. Então, aqui no transporte pesado, há a importância dos biocombustíveis. A gente já tem mudança de biodiesel no Brasil, com inserção de renováveis nessa matriz, e por esse motivo a gente vê ali que tem uma certa estabilidade no consumo da parcela fóssil. Cresce o consumo energético, mas a parcela fóssil se mantém praticamente constante e a gente insere energia nova renovável para essas projeções para veículos do setor de transporte pesado. Bem, aqui está falando um pouquinho da capacidade do nosso sistema integrado nacional, justamente matriz energética. Também é legal passar essa informação. Nós somos um país de dimensão continental e somos um dos poucos com um grid integrado de energia elétrica. É o último estado que precisa ser integrado no estado de Roraima, que está sendo integrado pela
pela obra do Pinhão, né, que entrega a urânio a todo o sistema interligado nacional. Países como a Alemanha, por exemplo, que são muito menores que o Brasil, não tem um sistema interligado ainda. Então, é interessante, há vantagens e desvantagens em tudo, claro, mas uma vantagem interessante, prática, de ter um grid interligado é que a energia, por exemplo, produzida em Itaipu, chega basicamente instantaneamente nesse auditório quando a gente acende o interruptor de luz, né? Então, a gente tem todo o nosso grid equilibrando essa inserção de matriz de fontes não despacháveis, fontes intermitentes, como a solar e a eólica, por exemplo, é porque a gente tem essa integração. Isso traz uma vantagem muito grande para o nosso país. E é por esse motivo que o país é visto como um dos países com um grande potencial de produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono por eletrólise da água. Não é a única maneira de produção, mas é uma delas. Então, a gente vê ali, ó, olhando 2023 para 2040, quando a gente olha para o Sistema Elétrico Nacional, a gente tem uma grande participação de eólica solar em 2023, por exemplo, ali, mas ela cresce muito mais para 2040. Há um grande potencial ainda de energia eólica não explorada, e de solar também, crescendo cada vez mais, que deve entrar bastante no grid. Pode passar, por favor. Bem, aí olhando para a Petrobras, né, e para as sinergias com os nossos negócios, foram elencados alguns temas que têm sinergia com o que a Petrobras entende que precisa ser, que pode ser um potencial de negócio a partir da transição energética, e um deles é o hidrogênio de baixa emissão de carbono. Pode passar, por favor. Nós temos aí alguns motivadores para usar o hidrogênio, para ter o hidrogênio como um direcionador de futuro para a gente. Um deles é que hoje a Petrobras é o maior produtor e o maior consumidor de hidrogênio do país. O hidrogênio é uma molécula importantíssima nos processos de refino de petróleo, porque é por meio dessa molécula que nós conseguimos produzir diesel e gasolina de baixo teor de enxofre. O processo químico necessário para tirar o enxofre dessas duas correntes é um processo chamado hidrogenação. Ele acontece por meio de uma reação química com hidrogênio. Então, hoje não se pode produzir o diesel ou a gasolina sem presença de hidrogênio numa operação de refino. Isso no mundo todo. Não é uma coisa exclusiva do Brasil. Nós temos petróleo de baixo teor de enxofre, nosso consumo é menor, mas ainda assim, ele é necessário nas nossas operações. Então, temos uma expertise em produção de hidrogênio. Outro ponto é que, por esse motivo, a gente está com hidrogênio de baixa emissão de carbono, permite que a gente descarbonize esses produtos. Quer dizer, a gente reduza o índice de carbono emitido, que o hidrogênio também carrega com ele uma certa pegada de CO2. Quando a gente entra com hidrogênio de baixa emissão de carbono, é um potencial de descarbonização desses produtos. Pode passar, por favor. E também, pensando no hidrogênio como se pensa hoje no mundo, com usos que não são tradicionais, que hoje se fala em usar em ter outros usos para essa molécula, também pode ser um potencial de negócio para nós, dado o nosso conhecimento nessa molécula. Pode passar, por favor. Bem, então, aqui só reforçando, são dois eixos que motivam o foco, né, hidrogênio de baixa emissão de carbono, um que seria a descarbonização das operações e outro com a agregação de valor em produtos de baixa emissão de carbono. Pode passar, por favor. Aqui eu não vou me estender muito nos números, é o quanto a gente está aportando de capital pelo plano de negócios atual em cada uma das iniciativas. A gente vê ali o hidrogênio aparecendo e também o quanto que a gente está investindo em PDI nas questões de descarbonização e transição energética. Pode passar. Finalmente, a Petrobras tem um centro de pesquisa que estuda várias linhas de inovação e uma delas é em hidrogênio, é a área que eu represento. A nosso centro de pesquisa trabalha com todas as nossas áreas de atuação, não é exclusivamente com elementos de transição energética, a gente trabalha também com as nossas operações tradicionais, buscando elementos de eficiência, redução de HH de expressão a risco e outros. E o hidrogênio é uma das linhas de pesquisa. Pode passar, por favor. Na linha de pesquisa de hidrogênio, a gente olha a cadeia de valor como um todo. Que para uma inovação acontecer, ela não adianta a gente só investir na tecnologia, por exemplo, da produção de hidrogênio. É necessário que a gente tenha todos os meios para que essa economia efetivamente aconteça. E isso inclui não só a produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono,
E eu faço questão de falar que é hidrogênio de baixa emissão de carbono, porque não existe uma única forma de produção dele. Nós temos várias rotas possíveis de produção aderente à definição que veio na lei, e a gente estuda todas as que têm o potencial de gerar esse hidrogênio. Mas também estudamos a infraestrutura necessária, potenciais novos usos, a infraestrutura seria logística, transporte e armazenamento. Uma linha de pesquisa muito importante é a agregação de valor desse hidrogênio por meio da combinação com molécula de CO2. O uso que se faz dessa molécula. O Brasil tem muita disponibilidade de biomassa. Esse CO2 biogênico pode ser combinado com hidrogênio na geração de moléculas sintéticas, de combustíveis sintéticos. Nós geramos muito metanol e combustível de aviação, porque é o que tem aderência com o nosso negócio, mas na verdade a cadeia é ilimitada, né? Porque o potencial que existe. Claro que existem desafios tecnológicos muito importantes, muito difíceis, não é fácil você conseguir essa conversão. Mas é para isso também que a tecnologia, que a pesquisa e desenvolvimento existem. E também há uma linha de pesquisa de hidrogênio natural, há ocorrência de hidrogênio no planeta, no subsolo, e ainda não se compreende muito bem qual é o tamanho dessas reservas, o que precisa ser feito para que ela seja disponibilizada, essa molécula possa ser disponibilizada para a utilização de monte para uso, e é uma linha de pesquisa que está sendo vista aí. Pode passar, por favor. Bom, esse é um dos projetos que a gente tem mais avançados na carteira. Essa planta é uma planta de energia solar fotovoltaica lá no Rio Grande do Norte, junto à Unidade Termoelétrica de Vale do Sul. A gente está implantando uma planta piloto de hidrogênio por eletrólise naquela área lá acima, né, que está aquela área ali de terra. Vai ser uma planta de 2 megawatts para a gente aprender mais sobre a tecnologia. Pode passar, por favor. Finalmente, queria deixar algumas reflexões, gente. Foi falado aqui na mesa mais de uma vez sobre a questão de segurança jurídica. No ano passado, de fato, nós tivemos 2 marcos muito importantes com relação ao hidrogênio de baixa emissão de carbono. Houve outros, nós tivemos a lei do combustível do futuro, por exemplo, que está aprovada também. Mas para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, nós tivemos 2 leis, 2 marcos legais aprovados no Brasil. Marcos legais que trazem aí mais segurança jurídica para quem está investindo e um direcionador para quem está pesquisando. A lei de baixa emissão do hidrogênio de baixa emissão de carbono definiu que o hidrogênio de baixa emissão de carbono é o hidrogênio produzido que gera na sua produção até 7 kg de CO2 para cada quilograma produzido de hidrogênio. Quando a lei define isso, ela não está direcionando uma determinada tecnologia. Ela diz que qualquer tecnologia que seja capaz de produzir esse hidrogênio é relevante para receber esse carinho, né, de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Isso faz com que a gente amplie o leque das tecnologias que podem ser exploradas para esse tipo de produto. Então, é muito importante, porque essa lei traz uma definição diferente, a gente tem que pensar em outras rotas tecnológicas para aquele tipo de produção. Do outro lado, há uma regulação em andamento. 7 kg de CO2 com qual envoltória? A gente está considerando desde o aço, que é o elemento que entra no casco do equipamento, desde o minério de ferro, a gente está falando a partir daquele equipamento propriamente dito. A depender da envoltória, esse número pode ser grande ou pequeno. Então, isso precisa ser definido e se define numa regulação que está em andamento hoje no país. Hoje, o maior desafio para a gente conseguir inserir o hidrogênio de baixa emissão de carbono numa cadeia produtiva é o custo. Ele ainda é uma molécula muito cara e a iniciativa privada vai buscar o menor custo de um insumo para sua produção. Então, o grande desafio de pesquisa e desenvolvimento de qualquer cientista que esteja trabalhando nesse tema hoje é reduzir os custos de produção e de disponibilização dessa molécula. É o nosso esforço também. Outro ponto importante, que aí fala muito com a área de vocês, é a questão de certificação e regulações que falem umas com as outras. Hoje, a regulação no mundo, ela não é uniforme. Nós temos diferentes requisitos regulatórios na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, na China, e esses diferentes requisitos regulatórios fazem com que seja necessário particularizar questões relativas ao hidrogênio. Um requisito regulatório, por exemplo, que existe na Europa é que qualquer energia utilizada para produzir hidrogênio de baixa emissão de carbono, ela tem que ter 3 anos de vida, ela não pode ser mais antiga do que isso. Independente de ela ser tem que ser renovável, tem que ter no máximo 3 anos. Então, mesmo sendo renovável por mais de 3 anos,
ela não atenderia para a produção de hidrogênio. É algo que está sendo discutido hoje por lá, mas é algo que não conversa muito com uma iniciativa de descarbonização, né? Quer dizer, no sentido de a gente conseguir baratear essa moeda. Então, quanto mais a gente consegue uniformização dos critérios que existem no mundo, mais a gente consegue economia de escala e mais consegue reduzir o custo e fazer com que essa economia seja de fato fomentada. E isso passa também por mecanismos de certificação. É necessário que haja certificação para que quem está oferecendo esse produto no mercado consiga comprovar que ele de fato é um produto de baixa emissão de carbono. Então, essa certificação tem. Eu estou sendo aqui instada com já acabou meu tempo. Na verdade, minha palestra mesmo, eu queria terminar por aqui, agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de participar com vocês. Enfim, obrigada, é um prazer. Bem, agora a gente passa a pergunta para a Clara. Obrigada. Ela tinha acabado de perguntar se os slides, eu falei que não precisava, mas se puder, só para ilustrar de fundo, né? Bem, de novo, né, dialogando assim, com uma pergunta que foi feita, né, sobre avanços tecnológicos, compromissos climáticos globais e tudo. Excel, depois dele. Trazer um pouco uma reflexão sobre energia para quem e para quem, né? Bem, hoje, né, no Brasil, com o programa Luz para Todos, né, que tem a Cláudia estava comentando, né, que tem essa integração da matriz elétrica no Brasil. Eu não vou lembrar exatamente, mas assim, é mais de 99%, 99% da população brasileira que já tem acesso à energia elétrica. Então, assim, óbvio que é importante garantir a todas as comunidades, todas as pessoas que tenham acesso à energia como direito também, né? Mas, assim, o que move, né, é essa constante busca por energia. Com certeza não garantir o básico de energia para todas as pessoas, né? Então, assim... tá estourando, tá. Assim, eu vi, é que eu tenho... Aí a solução minha... Calma, eu acho que um pouquinho de fora. Tá, tá bem, joinha, mas então, assim, por que a gente segue expandindo essa matriz também, né? Que no final das contas a gente está falando de energia para as indústrias, para manter esse nível de produção e de consumo elevado, né? Esse modo de vida que a gente vive hoje, urbano, consumista, das cidades, né? Conectados 24 horas por dia, né? Essa necessidade da internet. Eu fico pensando assim, na época da minha graduação, que não tem tanto tempo, né? Que foi aqui. Mas em quase ninguém usava computador ainda na época, né? A gente já estava no papel. Óbvio que também tem tanta idade, assim, a gente usava Google, né? Usava assim. Mas de lá para cá, teve já... Eu entrei em 2012, né? Então, assim, um pouco mais de 10 anos, você vê como isso expandiu, né? O smartphone, na época, assim, a gente nem usava WhatsApp, assim, que eu entrei na faculdade. Então, agora Uber, iFood, tudo você está o tempo inteiro conectado. Então, isso também gera uma criação de uma demanda para essa quantidade de energia e também é uma demanda que está adoecendo todo mundo, né? Essa é a escolha, né? Então, é isso que justifica essa expansão energética também, é esse estilo de vida, né? Então, mais energia, mais produção, mais consumo e uma direção, né, que está fixada nesse desenvolvimento imposto que nos foi imposto, né, desde a época da colonização, né, na direção do crescimento, do progresso, né? É muito difícil você conseguir fazer uma discussão de redução, né? Seja redução de exploração de petróleo, redução de consumo, né? Redução de crescimento, né? O pessoal do decrescimento também é um debate muito grande. E sempre, né, direcionado para essa acumulação mesmo de capital, né, das classes mais altas. E no norte global, essa relação. Você também, assim, eu concordo, né? Eu acho que é realmente muito importante você colocar que existem responsabilidades diferentes, né? E quando a gente está falando da crise climática, né? A crise climática também, ela não é só uma questão de emissão, né? Ela é multifatorial, então você também considera a perda de biodiversidade, né? Todas as outras ameaças da vida. E aí, nesse sentido, ajuda muito, ajuda muito a gente tentar territorializar, né, o que está sendo proposto de solução. Porque, novamente, igual a exploração de petróleo, ela não é só uma conta, né, de emissão, mas ela acontece no local. Então,
Aqui tem algumas outras, né, ele tem uma plantação de árvores, né, um cultivo de árvores, e tem algumas empresas que gostam de chamar de floresta, muita que é utilizada, né, para biomassa, enfim, produção de papel, tudo, mas que, enfim, é monocultivo, né, eu acho que aqui, no Brasil, né, todo mundo está bem a par da situação do agronegócio, né, da violação, né, dos direitos mundiais, também da violação, do uso intensivo de agrotóxico, né, da questão da biodiversidade, e isso se usa também não só bem para o plantio de árvores, mas também para o plantio de cana, que é usada para o etanol, né, teve uma época também que estava tendo um plantio de mamona, que inclusive que era pensada para o biodiesel, né, e que também teve um impacto grande na segurança alimentar, porque, bem, né, para uma família que está passando por dificuldades, vai tentar botar, enfim, uma mamona, né, para vender com biodiesel e tentar conseguir um dinheiro para comprar comida em vez de plantar alimento. Né, no momento que isso está em alta, mas aí depois cai, enfim, você consegue afetar também a soberania e a segurança alimentar né, de uma série de famílias. Bem, aí também tem alguns outros exemplos, né? Tem, bom, uma fazenda de energia solar, tem, enfim, as eólicas offshore, e também tem as eólicas ali, que, enfim, no Nordeste são muito comuns, né? Que elas ficam muito próximas das casas, justamente no quintal. Bem, são contratos, assim, tem uma lista né, assim, de problemáticas quando você territorializa todas essas iniciativas, essas inovações tecnológicas. Com relação a problemas de saúde mental mesmo, assim, tem gente que está ficando louco por conta do barulho contínuo das turbinas da energia eólica, né? Além de uma demanda para uma madeira específica, né, de balsa que utilizava para fazer as pás, enfim. Tudo que você coloca nessa escala intensiva, você vai ter impacto. Então, enquanto não houver uma discussão sobre o para quê, né, sobre o modelo que a gente vive, sobre alternativas realmente de menor escala e que vão conseguir desafiar o monopólio né, das grandes corporações de energia e tudo, você não vai conseguir de fato mudar. Você vai ter soluções né, que, enfim, tem muitos movimentos sociais, sociedade civil que gostam de taxar como falsas soluções, porque de fato não vão resolver. Né? Então, se fala muito também ao invés de descarbonizar, em despetrolizar. Porque, realmente, quando você olha as estatísticas do Brasil, 70% das emissões de carbono elas vêm do uso da terra, né? Desmatamentos, tudo isso. Né? E o uso no Brasil, né? A parcela com relação à queima de combustíveis fósseis ela é muito pequena. Mas o Brasil também está entre os 10 maiores produtores de petróleo e gás no mundo. Então, assim, uma boa parcela disso vai para a exportação. E quando você fala de crise climática, não dá para reduzir a um país, né? A crise climática ela é global, as emissões de carbono elas não ficam né, pairando só sobre o país que está emitindo. Então, mundialmente, a queima de combustíveis fósseis é responsável por quase 90% das emissões. Né? Então, assim, enquanto eu entendo que é importante a gente ter né, alternativas de tecnologia e pensar essas outras possibilidades, também é importante não negligenciar a importância e a urgência de começar a diminuir a expansão né, que a gente ainda está em curso de petróleo e gás no Brasil. Né? Bem, com isso também só né, falar bem COP30, né, vai acontecer esse ano no Brasil. Eu não sei se vocês acompanharam, podia ter botado as notícias, mas falta tempo para fazer tudo. Mas também no início do ano teve muita sinalização por parte do Lula e do Alcolumbre de tentar correr com a licença né, para o bloco lá no Amapá, para o leilão da INP no primeiro semestre, para tentar separar um pouquinho, né, porque vai ter uma tentativa muito grande de se posicionar como liderança climática, ao mesmo tempo que se expande o maior problema que a gente tem hoje né, para enfrentar as mudanças climáticas. Mas, bem, né, então, assim, deixar também uma interrogação se a tecnologia vai ser suficiente para nos salvar, né, acho que foi o Musk, né, o Bezos, que já estava aí fazendo essas missões né, para ir para outros países. Então, assim, será que essa é a tecnologia que vai salvar a gente se o planeta entrar em colapso realmente para a vida humana? Aí tem um outro slide que fala... bem, é uma provocação também, né? Não estou aqui propondo que, enfim, a gente mude do dia para a noite toda a estrutura que a gente vive, né? Enfim, acabou o computador, acabou a internet, tudo. Vamos utilizar uma piscimáquina para bater o nosso de manhã no liquidificador ao invés de usar o liquidificador elétrico. Não é essa a proposta, né? Mas
existem tecnologias sociais, existem tecnologias alternativas e existem modos de vida alternativos que precisam ser respeitados. Hoje, né, a forma como está sendo conduzida também a política energética é uma pressão para a extinção desses diferentes modos de vida. Então, você continua com uma expulsão do campo para a cidade e de uma inserção dessas pessoas que não tem, né, não tem nenhuma responsabilidade na crise climática que a gente está vivendo, porque as emissões elas não vêm, né, dos territórios tradicionais desses diferentes modos de vida. E você deixa todos os impactos para eles, assim, todos os danos ambientais de todos esses projetos energéticos ficam nos territórios que não são responsáveis, né, justamente por esse consumo. Acontece uma expulsão e vai ocupar mais e mais as periferias urbanas, entrando também nessa mesma lógica de consumo. Então, respeitar também as tecnologias sociais, as alternativas energéticas dos territórios, também precisa ser levado em discussão e precisa ser considerado quando a gente fala de política energética. Bem, ali também tinha uma roda d'água, enfim, tem outras assim, de menor escala, e que é importante também você levar em consideração quando a gente propõe, né, alternativas e tudo, mais do que, por exemplo, as mais que a gente vai pensar assim, automaticamente no futuro. Futurista, existem tecnologias ancestrais, existem possibilidades né, de mudar um pouco essa direção. Né? A transição não necessariamente ela vai ter que ser nessa direção do progresso e do futuro, mas ela também pode voltar um pouco atrás e pensar outros modos de vida. Tudo isso. Obrigada. Bem, para encerrarmos a resposta da última pergunta, agora eu passo para a Bárbara. Obrigada. Bom, queria falar um pouquinho da relação, começar, né, falando um pouquinho da relação Brasil e Reino Unido. Então, eles compartilham, né, compromissos firmes com a descarbonização, com o desenvolvimento de soluções energéticas. Então, enquanto a gente olha para o Brasil, que tem um vasto potencial natural, uma base emergente para a produção de energia renovável, o Reino Unido tem expertise regulatória, tecnologia e financeira, sobretudo nas áreas de hidrogênio e eólica, e isso pode trazer uma série de oportunidades para o desenvolvimento tanto de novas tecnologias quanto de parcerias entre os dois países. Eu acredito que principalmente em 3 frentes. Uma de hidrogênio verde especificamente, então, Cláudia trouxe isso, a Ana também, enfim, nós falamos um pouco sobre isso nesse painel, que uma matriz renovável faz com que o Brasil tenha uma vocação natural para ser um dos principais produtores globais de hidrogênio. O Reino Unido, por outro lado, ele tem uma política regulatória e um interesse em utilizar esse hidrogênio. Então, ele pode ser um grande financiador, na verdade, da produção, e, além disso, ele pode ser um comprador, né, desse hidrogênio para descarbonização, enfim, para trabalhar. Apesar de eu acreditar particularmente que parte desse hidrogênio deveria se ficar no Brasil para descarbonizar as nossas cadeias, especificamente, não somente como commodity, entendeu? Mas existe a possibilidade de ser feita as 2 coisas. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um ponto que não adianta a gente ter o hidrogênio produzido no Brasil se ele não está aderente à certificação mundial. Então, isso é um desafio ainda. A Cláudia trouxe isso, assim. Não existe hoje uma certificação mundial para hidrogênio. Então, cada país tem a sua regra específica para isso. Isso traz uma dificuldade gritante. Então, todos os dias nós vemos notícias, por exemplo, de discussão, de negociação do Brasil com o Reino Unido, com a Alemanha, com, enfim, N países, com possibilidade de exportação de hidrogênio. Para cada um desses países são regras específicas. E aí, então, o hidrogênio brasileiro teria que cumprir cada uma dessas regras específicas. Então, a partir do momento que você tem uma discussão de uma regra única, uma regra global, se facilita a certificação, você barateia, né, a molécula, facilita esse processo todo e até a comercialização desse insumo. Né? Então, isso é um ponto que de fato faz sentido, né, essa discussão. Olhando para outra frente, que é a frente de eólico offshore, o Reino Unido hoje ele é um líder global no segmento, pode transferir conhecimento técnico, modelos regulatórios e mecanismos de financiamento. Vamos pensar, se a gente está falando de eólico offshore, a gente está falando de eólica em alto mar, tá? Mais ou menos 30 quilômetros da costa em média. A gente está falando de pás, de grandes dimensões. Então, a gente não está falando de produtos que vão ser produzidos, não podem ser produzidos no interior do Brasil, não podem ser produzidos em outros países
e serem transferidos para cá. Possivelmente essas produções elas vão acontecer em portos ou em hubs industriais que são próximos já, onde você consiga facilitar essa logística para transportar esses materiais, esses equipamentos para alto mar, onde eles vão precisar ser implantados de fato, né, onde eles vão ser colocados de fato e operados. Então, essa transferência de tecnologia, ela é uma oportunidade para o Brasil, olhando para o Reino Unido especificamente, tá? Então, isso é uma grande oportunidade para a gente também. E o outro ponto é a questão de bioenergia e biocombustível avançado. Então, hoje nós lideramos a produção de biocombustíveis e a gente pode colaborar com o Reino Unido na ampliação dessa cadeia global de fornecimentos sustentáveis, bem como no desenvolvimento conjunto de novas possibilidades, de novas rotas tecnológicas, enfim. E esses pontos, para todas essas frentes, tanto para o hidrogênio, quanto para a eólica, quanto para combustíveis, são oportunidades muito pertinentes e promissoras, na verdade, entre o Brasil e o Reino Unido. E aí eu queria caracterizar também o papel da diplomacia climática e da cooperação universidade-empresa para essas oportunidades. A relação Brasil-Reino Unido ela pode ir além do intercâmbio comercial. Então, a gente está falando do desenvolvimento do conjunto de tecnologias, na formação de capital humano e no desenvolvimento de projeto piloto em escala industrial. E quando a gente fala em desenvolvimento de projeto piloto, na grande maioria, a gente tem empresas de produção de petróleo que estão financiando o desenvolvimento de projetos pilotos para a transição energética. Eu queria dar alguns exemplos, que acho que são bem interessantes. Por exemplo, nós, do Porto do Açu, nós temos uma parceria com a Repsol, especificamente, para combustível marítimo, com que é captação de CO2 na atmosfera, junto com hidrogênio, transformando isso em combustível marítimo. Isso é possível, uma petroleira, Repsol, é dinheiro de PIB. Então, nós temos outras frentes que também estão acontecendo e que a gente está falando de transição. De fato, o setor de transporte, e olhando principalmente para o marítimo, né, que é onde a gente atua muito, ele é um fator de difícil descarbonização. Não tem posto de combustível, não tem posto de abastecimento no meio do mar. Você tem que pensar em outras alternativas. E nem sempre vai ser uma única possibilidade, um único combustível, na verdade. Isso vai depender se é longa distância, se é média distância, se é curta distância. Vai depender para que porto esse outro embarcação está indo, porque cada embarcação, dependendo do combustível, ela tem que ser adaptada para aquele combustível. São poucos os combustíveis que são drop-in, ou seja, você pega o navio, como ele está hoje, ao invés de utilizar esse combustível, ele consegue utilizar outro. Na maioria das vezes, você tem que fazer uma adaptação da embarcação. Então, ela precisa ir para um porto que tem aquele mesmo combustível disponível. Isso não vai acontecer em todos os lugares do mundo. Então, essa discussão ela ainda tem muito para acontecer, né? O CNPE recentemente divulgou uma norma, e tem alguns grupos de trabalho do MMR, em vários ministérios, que estão discutindo exatamente isso. Estamos discutindo como descarbonizar o transporte marítimo e olhando para várias vertentes, desde a disponibilização do combustível em si, a embarcação, o que eu preciso ter de embarcação, de alteração de embarcação, de construção de novas embarcações, mas também o que eu preciso ter de atualização da infraestrutura portuária. E também não adianta eu ter um navio que está vindo do Porto de Antuérpia, Porto do Sul, e lá ele ter sido abastecido com metanol, né, com metanol, chegar no Porto do Sul, eu não tenho infraportuária. Eu tenho metanol lá, mas eu não tenho uma infraestrutura portuária capaz de abastecer essa embarcação. Então, quando a gente fala em descarbonização, principalmente do setor marítimo, a discussão é muito ampla e ela envolve muitos segmentos e atores. Então, eu até sugiro, se vocês têm interesse nessa frente, tem esse grupo de trabalho que está acontecendo na BML, está no momento agora de consulta pública, então dá para acompanhar as discussões que estão acontecendo, dá para contribuir, se for o caso, o interesse, e é uma discussão que está acontecendo agora. Nós tivemos ano passado a aprovação da Lei do Futuro, e o combustível marítimo foi o único combustível que não entrou na Lei do Combustível Futuro. Então, agora tem uma discussão específica do combustível marítimo, né? Então, acho que esse ponto é um ponto interessante. Bom, e para finalizar, queria só trazer que o caminho da transição, ele passa por essa sinergia, né, entre o setor público e privado. Eu falei isso anteriormente, eu queria reforçar isso. Se a gente consegue avançar com uma regulamentação robusta e eficiente, o Brasil tem todas as condições de se tornar um dos principais protagonistas globais da economia de baixo carbono. Então, é importante essa sinergia entre todos os setores. Obrigada.
Já passar só para o último módulo, que vai ser bem rápido, que é uma pergunta do público. Alguém quer fazer a pergunta? Milena ali, que foi a primeira que eu bati o olho. Já está levando? Uma salinha? Ou posso... Não, a Milena, eu tinha indicado a Milena. Desculpa, Joaquim. No próximo seminário você pode perguntar. Eu vou tentar ser breve quanto ao horário. Bom, eu sou a Milena, e embora a minha pergunta tenha sido parcialmente respondida, é importante a gente debater as questões militantes, tratar sobre a contraposição de ideia, porque justamente por causa disso a gente revisitou tipo, todas as práticas do sistema, o que estava sendo, o que estava acontecendo com a, por ter surgido o ai, tô nervosa, gente. A transição energética, enfim. O Brasil ele tem particularidades e desafios, né, para a transição. Então, isso envolve até mesmo a própria economia, seja pela dimensão da agropecuária, o fornecimento de energia, dimensão territorial e até mesmo a logística, dito pela Cláudia, o que impossibilita a prática imediata e equitativa das regiões, sabe? Então, a minha pergunta, vou ser breve, seria mais voltado para a questão da energia elétrica, mas pode ser respondida para outros setores também. É que o Brasil é muito grande, então tem regiões como os nortistas que não possuem integração total do SIM. Então, como que a gente traria a transição energética para essas áreas? Porque antes mesmo de trazer a transição energética, a gente precisa trazer totalidade da energia em si. E embora eu entendo que as vertentes políticas, o governo em questão, influencia também, como o antigo governo não é igual ao atual, em questão de práticas políticas. Então, mas eu queria saber, que é o que a Bárbara acabou falando no final, essa sinergia de empresas para com empresas para poder atuar, perpassando de mecanismos estatais como Luz para Todos, mas também entre as duas para poder atuar, ou entre os três, para poder também fortalecer a cooperação do Brasil com outros países, mas fortalecer também a cooperação interna no próprio país mesmo. Acho que é isso. Muito obrigado, Milena. Alguém vai querer Posso, posso começar? Pode. Posso começar respondendo. Eu acho que essa integração entre empresas e empresas, possibilitando gerar novos investimentos, gerar novas, enfim, é essencial. Hoje você tem no Brasil uma série de hubs de inovação que existem, né, que são desenvolvidos. Então, por exemplo, você tem o Cubital, que ele é dividido, né, tem várias frentes, tem uma parte ali dentro que é o marítimo, então tem uma série de pesquisas que acontecem ali dentro e onde várias startups apresentam ou desenvolvem produtos específicos para algumas empresas e acontecem parcerias, utilização em P&D, tudo isso. Então tem vários pontos interessantes. No Porto do Sul nós temos o Caixa Sulab, que é o nosso hub de inovação. A gente acredita muito no desenvolvimento da inovação olhando para esse futuro. Hoje nós temos 50 projetos que estão em desenvolvimento no Porto do Sul, dentro do CAIS Hub. Não são todos voltados para a área de logística ou para a área portuária. A gente tem muita coisa voltada para energia, mas tem muita coisa legal que não é energia. Por exemplo, a gente tinha um problema que era lama de dragagem. O que você vai fazer com a lama? Você faz a dragagem para aprofundar. O que você vai fazer com aquele resíduo? Né? Geralmente você tem um bota-fora licenciado em alto mar, onde ele é descartado. Nós provocamos as startups, enfim. O que a gente pode fazer com isso? Existe outra possibilidade? Hoje a gente fabrica tijolo. Então, todo o piso tetravado do porto, onde passam os veículos, onde na parte interna, na frente dos escritórios, ele foi produzido com esses tijolos feito com resíduo de dragagem. Então, assim, você começa a pensar em alternativas, e isso é um recurso de P&D também, você vai trazendo esses investimentos. Então, só para trazer esses exemplos. Estão me vendo? Helena, a sua pergunta é bastante complexa, né? O problema ele não é trivial. Eu não acho que não tem uma resposta, mas eu posso te falar do ponto de vista técnico, né, e tecnológico, algumas coisas assim que acontecem que eu acho que podem ser aprimoradas e precisam muito dessa expertise mesmo de relacionamento.
relações internacionais que tem muito mais, tem a ver não só com a tecnologia, mas também com culturas diferentes de países, né? E que se compreenda que a realidade de um país é diferente da do outro. Você tocou no ponto de comunidades que não têm acesso à luz elétrica. De fato, né? Se a gente for comparar Estados Unidos, o país com o maior consumo de energia per capita do planeta, a gente pensar que tem pessoas na África que ainda usam lenha e não tem energia para estudar à noite, é muito discrepante essa realidade. E cada país tem a sua particularidade, cada país vai ter uma resposta. A gente pode ter, por exemplo, no interior do Nordeste, um recurso solar bom e um módulo solar com uma bateria atender a essas comunidades. E já em outra região do país, a gente não ter a mesma disponibilidade de fonte solar, e a gente tem que recorrer a um gerador a diesel. É o que vai dar qualidade para aquela população. Então, assim, do ponto de vista tecnológico, não tem uma resposta única. É uma coisa que precisa ser estudada devido à particularidade de cada região e o que cabe também do ponto de vista de recursos, né, econômicos para prover isso para cada região. Em termos de parcerias, na pesquisa e desenvolvimento, parcerias são muito normais de acontecer. E a gente tem parceria com, nós, Petrobras, temos parceria com várias entidades, a Academia Brasileira toda, praticamente, a gente tem parceria, e tem parceria também com a iniciativa privada. Tivemos, inclusive, conversa com o Porto de Açúcar, né, bem recente. Então, em diferentes setores. Quando a gente fala em parceria público-privada, tem vários modelos no mundo. De maneira geral, o governo busca a iniciativa privada para operacionalizar muitas coisas que precisam acontecer, que a iniciativa privada pode ajudar. Há diferentes modelos e, naturalmente, há objetivos diferentes em cada entidade que participa dessa parceria. Uma empresa, por definição, a gente pode recorrer à literatura dos primeiros estudiosos da administração moderna, é uma entidade que tem por objetivo gerar lucro. Então, ela vai ter que, essa parceria, ela tem que atender o interesse dessa instituição que tem esse objetivo fim, mas também de um governo que tem o objetivo de usar os melhores recursos coletados daquela sociedade para aquela sociedade. E se entrar a academia entra com a parte de conhecimento, é outro objetivo também. A academia tem uma outra função dentro da sociedade. O terceiro setor, ONGs, vão ter outros objetivos dentro daquela parceria e ela só vai acontecer se esses objetivos, de alguma maneira, puderem ser conciliados. Então, aí entra muito o papel do relacionamento, né? De entender essa diferença dos interesses e das culturas. Há dificuldade muito grande de a gente, às vezes, superar barreiras culturais. Por exemplo, quando a gente vai falar com empresas de países com cultura muito diferente da nossa, há uma barreira, por exemplo, há uma barreira natural que existe. Você quer fazer uma parceria com uma empresa chinesa. O idioma em si já é uma barreira. Como é que a gente faz para se comunicar, para entender aquele objetivo de lá ser passado de maneira clara para lá e aqui também acontecer de maneira clara para lá. Então, é uma questão complexa, ela não tem uma solução fácil e a gente precisa dessa habilidade de relação e de negociação cada vez mais no mundo de hoje. Acrescentar, assim, do ponto de vista da academia, né, de desenvolvimento de pesquisa e inovação, existem, falando especificamente dessas áreas mais afastadas, né, na Amazônia, legal, existem vários editais que estão surgindo aí para desenvolvimento de bioeconomia, economia regenerativa, agricultura regenerativa, e até agora tem aqui um aberto, né, para pesquisa em economia sustentável na Amazônia, e um dos temas prioritários, né, que está lá no final, de questões transversais, considera a infraestrutura, transporte, logística, recursos naturais, mineração e energia. Então, assim, a energia sempre vai estar ligada, de alguma forma, nesses editais, né? Porque para você desenvolver, você vai precisar de energia de qualquer forma. Então, existem também iniciativas de editais que estão acontecendo, tanto de, por exemplo, daqui a do Instituto X, né? Instituto Clima e Sociedade, mas tem vários, FINEP, CNPq, tem tido bastante iniciativa, bastante edital específico para essas áreas mais isoladas, né? Então, acho que também seria um movimento além das parcerias privadas e iniciativa privada. Bem rapidinho também, só para fazer um complemento, assim, acho que, né, tudo soma. Mas com relação a essa ainda falta de acesso, né, em algumas regiões do Brasil,
está muito relacionado de novo, né? Vou repetir, com priorização, né, e interesse político para ser feito, porque não é uma questão de falta de energia, não é uma questão de que precisa expandir matriz elétrica ou energética para atender essa demanda, é só, enfim, né, o novo PAC, né, quando saiu, tinha mais de 600 bilhões de investimento total para transição e segurança energética. Atender, né, as populações que ainda não têm acesso, né, e têm, sim, o direito a acessar a energia elétrica, deveria entrar dentro do conceito de segurança energética. Mas uma parcela muito grande desse aí, não vou lembrar o valor, eu fui feito uma matéria, se não me engano, não vou lembrar, mas assim, uma parcela muito alta disso daí também vai para subsídio da expansão, né, da produção de petróleo e gás. É, então, acaba que as coisas estão muito relacionadas, assim, né, com priorização e com vontade política, né, e também a adequação da narrativa, porque, bem, uma coisa é o discurso, né, do governo, com são as ações, e é bom ficar bem atento aos dois. Principalmente analisando agora, né, eu imagino, né, que vocês devem estar bem de muito na COP30, é uma oportunidade para relações internacionais e a gente fazer muita análise política, de conjuntura. Então, tem esses dois lados, né? Tem pessoas que estão narrativas, que estão fazendo negociação do que sai, e tem, de fato, as medidas internas, né? Todas as contradições internas e externas da política brasileira. Mas é isso. Perfeito. Dessa forma, declaro essa mesa encerrada. Agradecer a presença de todos. Lembrar que amanhã a gente tem a mesa com a temática Beatles da Tropicália, intercâmbio cultural entre Brasil e Reino Unido, com o nosso querido professor Marcelo Capucci, Paulo César de Araújo, que vai estar vindo aqui também, Ricardo Gugliari, que é um escritor, e a nossa querida Marina Zenha vai fazer a mediação. É isso, muito obrigado a todos e nos vemos amanhã. Precisa descer. Pode tirar uma. Sentado? Sim, esse presente das duas incluído, né? Aqui. Aqui. Ótimo. Sempre falou lá que No momento, eu só posso gastar dinheiro com coisa de casa. Uma fase complexa. Consegue as qualificações? Todas? Me lembro. Eu tenho meu número, então me lembro. Eu tirei desse carro e eles não estão para garantir. Tá, pega para mim o passador. É um misto de medo de quebrar a unha, medo de puxar muito forte e bater em algum lugar. Realmente. São Onde está a câmera? Esse que tá no colo dele. tem a pole?